Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talks Desafios da Consultoria, um tema que segue amanhã, sexta-feira, para as bancas, com a edição impressa do Jornal Económico. Sem mais demoras, apresento os nossos convidados de hoje, Bernardo Maciel, CEO da Unit, e Nuno Martins Cavaco, partner da Moneris Innovation Hub. O tema que aqui nos traz hoje, antes de mais, bem-vindos aos dois e um gosto de receber-vos no nosso estúdio. Penso que para os dois é a primeira vez por cá. Este tema não é novidade, pelo menos para o Bernardo, que connosco já tocou na consultoria, e o Nuno também em sessões idas no Zoom, mas agora presencialmente, porque o mundo já não é aquele de onde falávamos há 2, 3 anos. A realidade mudou, o país também mudou, temos agora novos cenários pela frente e eu gostava de saber convosco como é que o mercado está a encarar estes novos desafios, nomeadamente uma guerra a leste e um cenário macroeconómico em nada previsível. Bernardo. Bem, eu não querendo copiar intervenções anteriores, nós temos assistido a um contexto nas últimas décadas de permanente evolução, ou seja, se recuamos aos anos 70 tivemos temas com a energia e com o petróleo bastante relevantes, intervenções do FMI em Portugal também, e portanto isto recorrentemente vamos revisitando situações semelhantes do ponto de vista macroeconómico. Mas na verdade os últimos anos têm trazido de uma forma imprevisível um conjunto de contextos e baralhado aquilo que eram algumas realidades onde as empresas estariam mais confortáveis. O tema, obviamente, da invasão da Ucrânia após o tema da pandemia traz, de facto, aqui uma convulsão ao nível das cadeias de distribuição bastante relevante. Temos o tema da inflação, sobretudo agora nos últimos 12 meses, que também traz o fator custo do dinheiro, que não era cenário que nós na Europa tivéssemos nas últimas décadas, se calhar, e que afeta de forma substancial aquilo que é o investimento das empresas. E, portanto, no meio desta convulsão toda, há aqui uma necessidade das empresas olharem de uma forma mais rápida e mais profunda, que parece quase esquizofrénico, mas é obrigatório e mandatório fazer-se, para poder rapidamente reagir àquilo que são oportunidades e ter capacidade para o fazer. O contexto dos últimos anos trouxe aqui uma elevada descapitalização das empresas e faz com que hoje qualquer decisão de investimento, qualquer decisão de procura de inovação, essa mesma também vai variando todos os dias aquilo que é diferente e disruptivo para o mercado, obriga a consolidar muito melhor a forma de atuar. Esses são os grandes desafios que temos hoje. Nós, consultoras, enquanto empresas, necessariamente também temos que viver com a mesma realidade, mas também naquilo que é a nossa prestação de serviços para as empresas, obriga-nos a estar muito mais bem preparados, muito mais competentes nas nossas competências, passa a redundância daquilo que nós temos que levar, muito mais áreas do conhecimento, isso falávamos há pouco em off, o tema do talento, ou seja, temos cada vez mais pessoas de áreas do conhecimento mais diversa para podermos rapidamente aportar mais valor às empresas e ajudá-los de facto neste período de transição. Agrava-se, ou tem um contexto particular em Portugal, são empresas pequenas, médias empresas, o grosso do nosso tecido empresarial, e que naturalmente não têm quadros médios superiores em permanência dentro da sua estrutura para poder dar resposta a estes desafios todos. E, portanto, compete-nos a nós, cada um na sua especialidade, poder levar às empresas essa competência para se poder ultrapassar este período naquilo que, para mim, uma visão otimista, obviamente, é uma nova fase de investimento para aqueles que estão capazes de se tornarem ainda mais fortes. Nuno Martins Cavaco, e esta abordagem aos vossos clientes, aos vossos parceiros, tem sido mais fácil ou cada vez encontrou mais resistência? Boa tarde, João. Obrigado também, Bernardo. Em nome da Moneris Innovation Lab, obrigado pelo convite, que foi interessado também. Desculpa que eu referi mal disso, Innovation Hub. Não tem mal. A inovação é um hub e um lab, portanto as coisas também se convergem nesse sentido. Sim, eu revejo-me naquilo que o Bernardo disse. De facto, o contexto macroeconómico é favorável à inovação. Eu diria que é favorável àquilo que é a transformação das empresas numa lógica de serem mais eficientes, terem a maior capacidade de responder aos desafios dos seus próprios clientes. E isso tem reflexo a todos os níveis. Tem reflexo a nível daquilo que é a capacidade dos próprios gestores percepcionarem aquilo que têm que fazer numa lógica da sua diferenciação, quer de produto, quer de serviço, e que reflexo é que isso tem nas suas estruturas organizativas e de produção, e também nas cadeias logísticas, como o Bernardo referiu muito bem, e também naquilo que é a sua aposta na sua capacidade de atrair talento, porque efetivamente é difícil nós conseguirmos fazer aquilo que devemos fazer numa lógica de aumento da nossa competitividade com os recursos que temos, porque as tecnologias são outras, os ciclos de inovação são cada vez mais curtos, a capacidade instalada
para fazer face a esta dinâmica de inovação. E o talento não é um desafio novo. Eu sinto que de todas as vezes que trazemos consultoras, é a questão do talento que prevalece, mesmo que tentemos evitar o tema, é lá que acabamos. Sem dúvida. E a pergunta que se calhar faço aos dois é porque é que este problema se mantém? Como é que ainda não foi endereçado? Eu diria que muito se tem falado na atração de talento, não é? E neste momento também temos um grande desafio, que é reter o talento que ainda cá temos. Eu diria que há um esforço, tem que haver um esforço, claro, no aumento da competitividade, para que as empresas possam também endereçar os desafios do aumento salarial, para conseguirmos de facto também reter a nossa mão de obra e conseguir depois atrair pessoas que com a globalização estão muito próximas de novos desafios, de novas oportunidades, mesmo aqui ao lado. Já não é tanto uma questão de atração daquilo que é a capacidade das pessoas fazerem o seu caminho numa lógica de progressão de carreira, mas cada vez mais eu considero que o nosso talento procura desafios, procura projetos e não procura propriamente um emprego, não é? E os nossos empresários têm que ser capazes de estruturar a sua oferta neste sentido. Há até talento disposto a receber menos se o trabalho que forem fazer for mais valioso e mais alinhado com aquilo que são os seus valores e ambições. A questão dos salários, Bernardo Maciel, passa necessariamente por uma revisão da política fiscal aplicada às empresas. Indo por partes. Receber menos, eu diria que não é nunca uma boa opção. Eu diria, às vezes, podem abdicar de uma proposta que seja melhor para mudarem e preferirem estar a desenvolver projetos que os satisfaçam, que tenham algum propósito, isto sem qualquer sentido. Ou até mesmo romântico. projeções de crescimento de carreira. E uma expectativa de estar a desenvolver algo que mais tarde possa ter um retorno maior. Isso eu acho que é o tema principal. Voltando um bocadinho atrás na questão, para nós, empresas do setor dos serviços, as pessoas são a nossa matéria-prima e, portanto, falando daquilo que são as cadeias de abastecimento que afetaram a indústria e afetam a indústria, nós temos esse tema, ou seja, para nós é muito relevante recrutar, e perdoem-me a analogia, matéria-prima competente, mas essa competência passa também por uma tipologia de ADN que para nós é importante, ou seja, pessoas que tenham vontade de agarrar projetos, pessoas que tenham vontade de aprender, pessoas que tenham capacidade de ousar e de contribuir para projetos diferentes, isso é crítico. Depois o tema da formação consegue-se dar também no trabalho. O tema da remuneração, claro que é relevante, mas os desafios também trazem muito essa temática. O tema da fiscalidade é aquilo com que nós temos que lidar todos os dias, ou seja, eu tento ter por princípio de que, tal como não aprecio particularmente quando os organismos governamentais interferem naquilo que são a gestão das empresas e fazem apreciações sobre a forma como as empresas são geridas, eu também tento, enquanto empresário, não estar a fazer comentários sobre os temas políticos, apesar de ter a minha opinião muito própria em relação ao conjunto de temáticas. Agora, na verdade, temos de facto uma carga fiscal especial em Portugal. Mas outros países têm cargas fiscais que não é muito equiparadas ou elevadas. Temos depois também um conjunto de ferramentas que, se quisermos recuar 40 anos para uma realidade do novo empresariado português pós 25 de Abril, que não tinham, e mesmo assim construíram um conjunto de empresas interessantes em Portugal e sem formação académica conseguiram construir conglomerados empresariais muito interessantes. Nós hoje temos um contexto muito diferente, muito mais favorável, vem ao talento, e eu acho que é fundamental, pelo menos é o desafio que eu tento ter para mim e para a minha equipa de direção, que é muito mais relevante o talento que nós, enquanto dirigentes, temos que ter para poder criar desafios, formar pessoas, acompanhar pessoas para nos ajudarem a desenvolver os projetos, do que estar a exigir que saiam das universidades ou das anteriores entidades empregadoras com a competência toda e nós somos simplesmente uns tipos que afinam as máquinas para a coisa produzir. E parando de olhar de dentro para fora, passando a olhar de fora para dentro, o vosso setor também enfrenta aqui pela frente alguns soluços e algumas lombas pelo caminho. Há muito tempo que se fala da questão das sociedades multidisciplinares, não que afete só o vosso setor, mas acham que estamos mais perto de chegar a essa realidade? Eu acho que é inevitável, vai haver uma convergência na lógica da multidisciplinaridade entre empresas, porque há valor acrescentado, do meu ponto de vista. Há sinergias que se obtêm por conhecimento, há alavancagem tecnológica, porque várias maturidades, quer de conhecimento, quer tecnológico, das várias disciplinas inerentes à multidisciplinaridade das empresas,
permite acelerar uma lógica de melhoria da qualidade da prestação de serviço aos clientes. E por outro lado, acho que também aqui a componente da eficiência operacional também tem a ganhar. Isto porque uma empresa que a sua maturidade tecnológica, a forma como gera as suas equipas, a forma como gera a sua performance, a sua rentabilidade e a forma como estrutura os serviços de valor acrescentado ao cliente podem ser uma mais-valia para as empresas que ainda não estão nesse patamar e que ganham por absorção e por a capacidade de réplica desse contexto. Agora, existem também desafios, não é? Não é só mais-valias destas convergências. Há desafios ao nível de Relatórios, imagino. relatórios. Existe também aqui uma componente significativa em termos de gestão de expectativas, tendo em conta backgrounds diferentes, quer de conhecimento, quer de processos. Mas no final há que percepcionar como é que, no seu todo, esta multidisciplinaridade acrescenta valor ao cliente. E aqui há também um esforço no sentido de percepcionar o cliente como uma oportunidade de endereçar novos serviços numa lógica de cross-selling. Quase de one-stop shop. E de problem solver, não é? De problem solver tendo em conta as várias dimensões. Bernardo Maciel, numa altura em que se espera que haja um aumento ao nível da reestruturação de empresas, vamos assistindo a mais a um fervilhar, digamos, de concentrações da operação, que é normal numa crise. As empresas em crise juntam-se ou vão à falência, e vamos assistir a isso, penso, em vários setores ao longo deste ano e do próximo. É uma tendência já assinalada. Essa questão da multidisciplinaridade dava jeito neste momento. Vamos ver. É verdade o tema que referes da concentração. Várias razões, assim, de uma forma muito rápida. Uma, o investimento direto estrangeiro aumentar e, portanto, haver aqui uma pressão de capital para poderem comprar competências que Portugal vai tendo. Depois também uma forma de enfrentar os mercados internacionais e a competitividade. A falta de dimensão de um conjunto de empresas em Portugal é crítico para poder combater nos mercados internacionais. Portanto, todos esses fenómenos ajudam. Não querendo voltar ao tema, mas também o contexto dos últimos anos de alguma descapitalização de um conjunto de empresas menos preparadas também acelera esse processo, ou seja, de maior disponibilidade para abrir capital, maior disponibilidade para entregar empresas e, portanto, isso faz com que o tema das suas aquisições ganhe alguma dimensão. A multidisciplinaridade, eu poria aqui a dois níveis. Do nosso lado, enquanto consultoras, nós temos tentado fazer esse caminho. Nós, na prática, quando recrutamos, tentamos ir para o maior número de áreas do conhecimento possível. Portanto, essa multidisciplinaridade já existe. Já vai existindo nestas áreas. O que se vai discutindo do ponto de vista legal é, sobretudo, a multidisciplinaridade entre sociedades, advogados e os restantes setores. Se, por um lado, há um tema de liberdade económica, que eu acho que o conjunto de entidades possam se organizar para poder prestar serviços, há outra derivada que tem a ver com os temas dos conflitos de interesses, com o tema da confidencialidade, temas caros que para os escritórios de advogados são altamente relevantes. Mas eu acredito que para aquilo que perguntava, não precisamos de passar por sociedades multidisciplinares do ponto de vista formal, porque podemos todos, porque os temos também já na nossa atividade, um conjunto de parcerias que, na lógica de podermos ter um posicionamento mais forte perante os clientes, também ainda atrás do tema da one-stop shop, nós percebemos como é que nós podemos acrescentar mais valor aos nossos clientes. Quanto mais ferramentas tivermos, melhor. Depois há uns temas legais que têm que ser afinados, obviamente. E o legislador está capaz de afinar esses temas? Nuno? Bem, há sempre trabalho do regulador, não é? Porque, como o Bernardo disse, estamos a falar de empresas com perfis diferentes, com estruturas diferentes, com focos diferentes e com desafios de regulação a vários níveis. Numa lógica daquilo que se falou da gestão de conflito, de interesses, eu acho que questões relacionadas também com a confidencialidade dos dados, também importa aqui a referir, e como é que esses dados são usados na prática da consultoria ou dos serviços de advocacia numa lógica cruzada, não é? É preciso ter aqui algum cuidado no sentido de se garantir que estes princípios são salvaguardados em benefício e salvaguarda do próprio cliente, não é? Bernardo Maciel, ao longo dos últimos 2 anos temos reunido líderes das consultoras nesta JE Talks já por 3 vezes, não estou em erro,
e tocamos sempre em alguns pontos assentes, vocês já sabem que são temas assíduos, e um deles parece ser que o próprio paradigma do que os clientes esperam das consultoras está a mudar. E essa mudança de paradigma dá-se em 2023 a um ritmo muito mais acelerado do que se tem dado até agora, até inclusive durante a pandemia. Nota isso? Há duas dinâmicas. Uma que eu acho que é intemporal, que é o compromisso, a experiência, a competência. Eu acho que isso tem que estar sempre presente, ou cada vez mais presente. Nós temos cada vez mais uma peça que acrescenta naquilo que é o dia-a-dia das empresas, conhecer muito bem o nosso tecido empresarial, sem perder de vista aquilo que são os mercados internacionais, e eu acho que isto é intemporal. Por outro lado, a velocidade a que hoje as empresas são sujeitas na sua atividade normal obriga a que nós tenhamos também uma flexibilidade acrescida e também aquilo que falávamos há pouco da multidisciplinaridade, ou seja, um conjunto de competências internas para de uma forma rápida e ágil, dentro daquilo que é a nossa esfera de competência, nós podemos aportar valor. Não queremos ser uma amálgama de serviços que são primos e parentes daquilo que é a consultoria, conjugando aqui quase como um hipermercado de um conjunto de serviços financeiros, que depois no final do dia para os clientes fica um bocadinho difuso. É evidente que nós podemos todos ir crescendo no nosso... E pode pagar até a qualidade do serviço. E prejudica seguramente aquilo que é a qualidade do serviço, não só cautelarem do ponto de vista de competências nessa transversalidade toda. Agora, de facto, o grande desafio para nós é estarmos up-to-date aquilo que é o estado da arte, aquilo que é a inovação que falávamos há pouco, aquilo que são as melhores práticas a nível internacional. Hoje o conhecimento circula muito rapidamente, mas nós depois também sermos capazes de traduzir isso para aquilo que é a realidade das empresas. Do nosso lado, o que é que temos feito? Tentado combinar aquilo que é gente de economia e finanças e gestão com engenharias dos materiais, da nanotecnologia, da biotecnologia, das biomédicas. Estou a falar dos currículos todos que têm lá a trabalhar connosco, que é um desafio até para mim poder acrescentar àquilo que eles já trazem de formação, e isso é que eu acho que as empresas hoje pedem muito, é rapidez, compromisso e, sobretudo, uma entrega muito, muito, muito eficaz. Não sei se posso complementar. Claro, Estou totalmente de acordo com o Bernardo. O cliente cada vez exige mais rigor e a capacidade de uma resposta célere, competente, obviamente, e com elevada qualidade, porque os próprios clientes também sofrem essa pressão a usar, não é? E têm metas que vocês também enfrentam, porque os vossos clientes são empresas e vocês são empresas. Claramente, e todos nós estamos orientados a resultados, não é? E à concretização desses resultados. Mas eu gostava de salientar aqui o aspecto da confiança. Cada vez mais estas relações de consultoria são de confiança. Uma matéria-prima escassa? Há muito boas empresas em qualquer setor, não é? E, portanto, eu diria que é uma competência cada vez mais exigida, porque esta proximidade junto ao cliente como um advisor, mesmo que nós não tenhamos todas as competências, porque é impossível ter todas, por muita multidisciplinaridade que tenhamos, é impossível endereçarmos todos os problemas de um determinado cliente. Agora, ter a capacidade de o escutar e de direcionar, mesmo que não tenhamos essas competências em casa, mas de o direcionar para uma outra solução, para um outro parceiro que possa, de facto, ser uma ajuda naquele desafio em concreto, acho que aumenta esses níveis de confiança e obviamente, contribui para os tais resultados que o João estava a dizer em termos de metas. O Nuno faz parte de uma equipa de inovação dentro de uma consultora. A minha questão para os dois, vou começar por si. Como é que se inova na consultoria? O que é inovação na consultoria? Bom, inovação, há dois níveis de inovação, não é? Inovação de serviço e inovação de produto e inovação de processo, não é? Uma lógica de melhoria daquilo que se faz, também pode ser considerado como uma inovação, mas é muito alicerçada pelo que é tecnologia, não é? E hoje em dia muito se fala na transformação digital das empresas e isso é um drive que também é aplicado a nós próprios. Portanto, nós próprios estamos num grande processo de transformação digital interno, a vários níveis, quer a nível daquilo que é o nosso processo core, quer na lógica da forma de colaborativa, numa lógica colaborativa com os nossos clientes, não é? Portanto, toda essa desmaterialização de processos internos e também do interface de relacionamento com os nossos clientes vai ser totalmente digital, e essa inovação tem que estar presente naquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Não pode ser só, olha, agora vamos inovar. Inovar tem a ver com criatividade, tem a ver com um espírito de empreendedorismo que se cria dentro das estruturas e de facto é também dar espaço às pessoas para manifestarem sem qualquer receio de errar, mas criar um espírito de entreajuda e que promova o cruzamento de experiências e de ideias. Obviamente que isto depois deve ser replicado, não só internamente, mas replicado em benefício dos nossos clientes também.
Bernardo Maciel, e há espaço neste setor para inovação, erro, criatividade, que são coisas que vão de mão dada? Acho que tem que haver espaço para essas três realidades que levanta. A inovação tem que ter um propósito. Inovar por inovar. Inovar por inovar fica se calhar curto. Para nós é importante inovar, e falávamos agora mesmo disso, para sermos mais rápidos a reagir àqueles desafios que falávamos há pouco e, portanto, inovar no processo para nós rapidamente podermos construir soluções mais rápidas. Por outro lado, também inovar naquilo que os nossos clientes precisam, ou seja, sermos mais rápidos a apropriar-nos de conhecimento, sermos mais rápidos a gerir o conhecimento internamente, sermos mais rápidos a entregar ideias diferentes para que esses mesmos clientes, essas mesmas empresas, consigam também inovar nos mercados. E essa é a inovação principal que nós temos que ter. Claro que também tem que passar pela inovação na proposta de valor, na forma de entregar o serviço, é verdade. A mesma coisa acontece para a imprensa. Como é que se inova na imprensa? É muito também à volta destas temáticas, mas também tentarmos ser mais rápidos para servirmos melhor, e é aqui que eu acho que está a inovação. Seguramente erramos, é importante continuar a errar, não é uma ideia romântica, até porque é uma inevitabilidade de cometer erros e, portanto, temos que saber lidar com ele e tirar as melhores soluções, as melhores conclusões desses mesmos erros, mas há espaço e é mandatório conseguirmos inovar desde que consigamos dar um propósito e não queiramos rechear o nosso discurso com um conjunto de verdades absolutas sobre uma inovação muito etérea, que no final do dia nós somos só uma peça, claramente, e nós somos só uma peça naquilo que as nossas empresas precisam de fazer. Já agora, João, se me permite só dizer, a inovação não pode ser encarada como um jargão, não é? A inovação é algo que tem que ser encarada com o propósito que o Bernardo estava a referir muito bem. A questão é que muitas vezes se fala em inovação, mas não se tem a real percepção do que é o processo de inovação. A inovação não é ter uma ideia e agora é preciso perceber o que é que se vai fazer com essa ideia, se essa ideia tem aderência à realidade. E muitas vezes num contexto de negócio, porque se estivermos a falar de inovação numa lógica científica, de desenvolvimento de novos conceitos, novas abordagens, mas elas depois têm que ser materializadas em termos comerciais, numa lógica de transpor isto em valor concreto. E muitas vezes onde falha esta inovação é precisamente na capacidade de transpor esta ideia na sua comercialização. E felizmente há um conjunto de iniciativas que vão ser lançadas agora numa lógica do ecossistema de inovação, quer por via dos Digital Innovation Hubs, quer por via das test beds, que de alguma forma são apoios às empresas para poderem testar, acelerar a sua inovação e pôr de facto a sua inovação, aliás as suas ideias, na lógica da sua criação de valor e aumentar as suas receitas. E é aqui também que a Moneris Innovation Lab se posiciona numa lógica de advisory daquilo que existe, não é? Junto dos nossos clientes, daquilo que existe, daquilo que está ao dispor dos nossos clientes relativamente ao seu processo de inovação. Nuno Martins Cavaco e Bernardo Maciel, chegamos ao fim do nosso tempo para esta conversa. Muito obrigado, aos dois por serem juntados a esta JTE Talks. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Recordo que este especial do Jornal Económico está disponível amanhã nas bancas de todo o país e hoje a partir da meia-noite com a edição impressa do Jornal Económico em jornaleconómico.pt. Amanhã, sexta-feira, não perca logo às 8 o Bom Dia e mais ao final da tarde o Jogo Económico pelas 7 da tarde. Da minha parte é tudo. Até amanhã. Fique bem.